e em especial ao Daniel e aos Criativos Anónimos pelo convite. E não queria deixar de dizer que estas organizações são sempre muito importantes para a comunidade, já que à falta de outros apoios é bom nós termos este tipo de iniciativas para partilharmos conhecimento e nos conhecermos e crescermos profissionalmente. Então, se calhar vou começar aqui por me apresentar. O meu nome é Alice Prestes, tenho 32 anos, sou designer e ilustradora e trabalho atualmente em regime freelance. Ultimamente eu tenho-me apercebido que esta introdução é normalmente a introdução que eu faço às pessoas que não conheço, mesmo que seja fora do contexto profissional. Acaba por ser uma força do hábito e é quase como se esta fosse a primeira definição que eu tenho sobre mim. E a verdade é que, enquanto criativa, eu sinto que o meu trabalho tem muito de mim e da minha personalidade. E parece-me que, conforme vou conhecendo mais e mais pessoas que trabalham na área, essas pessoas também confessam que há muito delas no trabalho que fazem e, portanto, também se identificam como criativos em primeiro lugar. E daí, pronto, o nome desta talk, o Eu do Trabalho. Eu queria aproveitar um bocadinho esta conversa para falar disto, que é o peso que esta exposição pessoal tem no nosso trabalho. Que obviamente traz coisas maravilhosas, como a autorrealização, mas também traz coisas algo negativas que têm muita influência na maneira como nós lidamos com os problemas profissionais do dia a dia. E por isso, eu queria dar-me aqui a conhecer de uma maneira diferente. Chamo-me Alice, tenho 32 anos, nasci no Barreiro e vivo em Lisboa. Tenho um gato chamado Bri, gosto de ver e falar sobre filmes, gosto de fazer listas, adorava aprender um instrumento e viver uns meses no Japão. Por que eu estou a dizer isto? Porque estas características estão presentes naquilo que eu sou e naquilo que eu faço e como eu lido com o meu dia-a-dia de trabalho. E eu acho que muitas pessoas conseguem relacionar com isto, especialmente as pessoas que trabalham no meio criativo. E tal como essas pessoas, eu também já ouvi frases como só faz bonecos, ou isso para ti é muito fácil, porque eu sinto que ainda há este estigma do quem faz aquilo que gosta e quem acha com um talento, digamos assim, tem um trabalho que não lhe custa. E não é verdade. Custa muito, e às vezes até custa mais. E custa mais porque nós temos, lá está, esta autoexposição e trabalhamos de uma maneira muito mais honesta. E como existe este conflito, muitas vezes nós julgamos e sentimos frustrados quando há coisas que não correm tão bem. A verdade é que pensamos que muitas das vezes a culpa é nossa quando há dezenas de outros fatores a ter em conta, não é? Pronto. E apesar disto ser uma coisa difícil de acreditar, é importante nós colocarmos a nós e a nossa personalidade, o nosso valor, o nosso know-how acima disso e virarmos o trabalho a nosso favor e colocarmos em primeiro lugar. Por isso, o que eu venho fazer aqui hoje é falar-vos de alguns temas que eu, durante o meu percurso, optei por adotar em prol do meu bem-estar, no trabalho especificamente. Pronto, temas que nem sempre são tão vantajosos em função do que é o percurso natural das coisas, mas que acabam por beneficiar noutros aspectos. Isto, pronto, para preservar o meu bem-estar, lá está, e como falávamos há pouco, há muito de mim naquilo que eu faço e eu faço aquilo que mais gosto. O que significa que fazes o que gostas, não paras de trabalhar. Pronto. E por falar isto, eu queria dar aqui um exemplo, que é, pronto, quando a pandemia começou, as empresas não estavam preparadas para o trabalho remoto. E os trabalhadores, muitas pessoas, não estavam preparadas para levar o trabalho para casa. O que significa que isto implicou uma fase de adaptação, pronto, das empresas que tiveram de aprender a confiar nos trabalhadores e também nos trabalhadores que tiveram de aprender estratégias de separação, porque de repente tiveram de se adaptar ao facto do trabalho estar a interferir com o seu espaço pessoal, com o seu espaço de lazer. Isto é mais ou menos o que acontece quando tu fazes aquilo que gostas muito. Pronto. Porquê? Porque uma pessoa envolve-se muito emocionalmente no trabalho.
no caso de uma pessoa criativa, e isto muito virado para a área do design gráfico, eu sinto que qualquer ida a um museu é um motivo para referência, logo pode servir de pesquisas, ou cinema, ou teatro, ou nós estamos no banho e estamos a pensar em ideias de como resolver um briefing. E, portanto, qualquer tempo morto é ocupado com trabalho, de alguma maneira. O que nos leva, muitas das vezes, a uma má gestão de conflitos, porque a emoção está muito envolvida, e também nos leva a fazer certas perguntas, nomeadamente, será que aquilo que eu estou a fazer está bom o suficiente? Ou será que eu devia fazer uma noitada para tornar isto perfeito? Ou será que a pessoa X vai gostar? Não é? E apesar dessas perguntas serem todas válidas, é preciso que nós as tenhamos com cuidado e com algum tipo de equilíbrio e que isso não nos afete pessoalmente. E para isso é preciso arranjar aqui algumas estratégias de separação, lá está, e avaliar fatores que têm vantagens e desvantagens e que nos ajudem a tomar decisões que arranjem este equilíbrio entre pessoa e trabalho, ou criativo e criação. E pronto, obviamente que todos nós temos as nossas preferências, aquilo que se calhar faz sentido para mim não faz sentido para as outras pessoas, mas eu acho que há aqui uma maneira de nós conseguirmos pôr os prós e contras em cima da mesa e tomar decisões que possam ajudar-nos a estar mais em paz com aquilo que fazemos, já que o fazemos tão honestamente. Então vou pegar aqui num primeiro tema, e este primeiro tema é controle versus tranquilidade, e neste caso é o que optar e o que ter em conta. E para isto quero falar aqui um bocadinho do início do meu percurso. Pronto, eu comecei, hoje em dia trabalho em freelance, mas eu comecei a trabalhar em agências em 2013. E até 2022 trabalhei sempre em agências de dimensões diferentes. Portanto, comecei numa grande, fui para uma pequena e depois passei para uma agência média antes de ser freelancer. E essa agência grande foi a Avas. Pronto, para quem não conhece a Avas é uma multinacional, tem uma carteira de clientes com bastante notoriedade, e isso fez com que eu basicamente tivesse uma grande escola logo depois de ter saído da faculdade, porque de repente estava responsável por mexer em marcas grandes, como o Superwalk ou o GTT, portanto marcas grandes a nível nacional, que me deu assim alguma estaleca e obrigou-me a arranjar estratégias de organização, e o meu currículo, pronto, cresceu logo aí, porque eu tive a responsabilidade de trabalhar nessas marcas. E basicamente a vantagem das agências é esta, não é? São agências assim com um grande nome e com uma carteira de clientes muito grande, têm esta vantagem de te pôr a trabalhar com marcas que têm muita visibilidade no mercado e, pronto, de uma maneira ou de outra tu consegues ter acesso a coisas que numa agência mais pequenina se calhar não conseguirias, portanto, marcas que seriam mais inacessíveis. E isso faz com que nós tenhamos uma certa tranquilidade no trabalho, porque não só temos alguém que nos dê esse trabalho, portanto, damos os clientes por nós, como também temos alguém que gere esse trabalho, como temos alguém que faça a arte final ou que trate da produção, e nós só temos que fazer o trabalho em si, não é? Portanto, é um ponto de vista muito mais tranquilo. No entanto, à medida que eu fui desenvolvendo o meu percurso, comecei a sentir um bocadinho de falta de algum controle no trabalho. Porque o que acontece quando nós estamos em agências, e as agências têm uma estrutura muito grande, é que há uma grande hierarquia entre nós e o cliente final, portanto, entre nós e o resultado do trabalho. Portanto, nessas hierarquias perde-se muita informação, se calhar há uma certa dificuldade em expor a nossa ideia ao cliente, portanto, se calhar às vezes o trabalho que nós queremos que saísse de certa maneira não vai sair de certa maneira porque já passou por demasiados intermediários. E então, como eu estava com alguma falta desse controle, decidi experimentar o freelance, depois de já ter ficado assim uns 10 anos em agências. Pronto, e queria usar isto para nos mostrar um trabalho que comecei a fazer enquanto freelancer, foi logo no início da minha carreira enquanto freelancer, em que eu acho que o controle é muito visível e que beneficiou o resultado final do trabalho.
Pronto, este trabalho foi uma marca, um projeto de branding para um bar de cocktails que existe em Campo de Ourique. Quando o cliente veio falar comigo sobre este trabalho, o briefing era fazer uma ilustração mural para uma parede. Ou seja, o bar ia abrir, não tinha absolutamente nada, não tinha imagem visual, não tinha marca, não tinha cores, mas havia uma ideia de, pelo menos, encher a parede com uma determinada ilustração que pudesse tornar o espaço mais apelativo. E em conversa, pronto, depois de eu ter percebido que não havia exatamente nenhuma imagem para além disto, eu perguntei, ok, mas vocês não querem uma marca? Não querem uma imagem? Porque de repente apetece-me criar um conceito para isto, com base no vosso nome e na vossa ideia de espaço, e tornar a coisa muito mais coerente. Pronto, e assim foi. Eles gostaram da ideia, eu fiz a proposta, apresentei a proposta, a ideia foi aprovada, logo à primeira, eu estava muito em linha, porque lá está, tendo esta facilidade de comunicar diretamente com o cliente, também nos dá-nos uma relação de confiança maior e, portanto, ajuda a perceber exatamente o que é que vai na cabeça deles e o que é que eles estão à espera. E isso fez com que eu conseguisse expor as minhas ideias como tínhamos, pronto, como nós tínhamos falado, e o resultado foi este, portanto ficou exatamente como eles queriam, e depois numa fase de produção eu também tive esse bolo porque, como era apenas eu e não tinha nenhuma equipa, eu tive a capacidade de acompanhar a produção, portanto estar a par disto, portanto os menus saíram da maneira como eu queria, as bases de copos saíram da maneira como eu queria, e inclusive esta própria parede, que acabou por ser, pronto, a última parte do projeto, fui mesmo eu a pintá-la com as minhas próprias mãos e por isso aí não há mais controle do que isso. E estou muito contente com o resultado deste trabalho, como é óbvio, portanto, queria aqui pegar neste ponto do controle e dar-vos os prós e os contras que eu tenho em relação a este. E, portanto, como já percebemos, existem aqui muitas vantagens em ter este controle com o nosso trabalho, nomeadamente a relação direta com o cliente, nos ajuda, lá está, a perceber o que é que eles têm na cabeça, que ideia é que eles estão à espera para o projeto, a facilidade em vender o projeto, portanto, não há falha de informação entre nós e entre o projeto final, entre a apresentação do projeto, a gestão do próprio tempo, porque apesar de haver um deadline, ou de poder haver um deadline neste caso, nós às vezes podemos estar a fazer o trabalho e pensar, pá, isto ficava melhor se tivéssemos mais uma semana. Vamos propor isso ao cliente, porque não temos que passar por gestores de projeto e estrategas e diretores de contas para propor isso ao cliente. Propomos nós, pronto. Portanto, há também uma certa acessibilidade e muito mais agilidade nas respostas, que se calhar estão à distância de um telefonema, fazer uma pergunta que a gente não saiba, uma dúvida que nós tenhamos, é mais fácil se formos só nós a fazer isso. Mas, no entanto, também tem algumas desvantagens. Não é tudo ouro sobre azul, não é? E se calhar posso aqui falar um bocadinho da minha experiência enquanto freelancer. Uma das grandes desvantagens que eu vejo, e até é uma boa coisa para dizer às pessoas que estão a pensar passar para uma carreira de freelance, é que existe esta questão, por exemplo, da contabilidade própria. Claro que nós podemos sempre contratar um contabilista, mas no início, assim, uma coisa muito ainda à experiência, claro que esta parte vai fazer parte da nossa realidade. Fazemos a nossa própria contabilidade, termos que ganhar alguma literacia financeira para passar as declarações e fazer os recibos e tudo isso, e esta parte, pronto, é um pouco mais chata, mas tudo se consegue com a organização, como é óbvio. Depois, é muito importante ter estudo de mercado, ou estar a par do que é que se passa no mercado hoje em dia. Enquanto freelancer, muitos dos projetos que nós aceitamos muitas das vezes são de duração menor e, portanto, como nós não sabemos o que é que devemos fazer a seguir, temos de estar a par de agências que abrem novas no mercado, que elas estão a fazer, que tipo de propostas é que há no LinkedIn, enviar currículos, ir a entrevistas, conhecer mais pessoas. Tudo isso é muito importante para ganharmos a nossa própria carteira de clientes. Além disso, obviamente, muito mais responsabilidade e organização, de repente és tu uma máquina sozinho. Alguma falta de estabilidade, porque lá está,
é frequente não haver um ordenado ao fim do mês e nós temos que gerir conforme o tipo de projetos que estamos a fazer e o número de projetos, o que é que conseguimos tirar daí financeiramente, e a gestão e a produção do trabalho a nosso cargo. Este ponto eu pus aqui como contra, porque muitas pessoas preferem não fazer esta parte, preferem deixar esta parte para alguém que tenha especialidade. Eu não me importo de fazer a gestão do meu trabalho e fazer a produção toda, talvez não diria, mas se calhar acompanhar a produção para ter mais noção do que é que o trabalho, como é que o trabalho vai ficar na prática. E pronto, como primeiro tema seria este. Depois, importância versus retorno. E aqui com a importância versus retorno eu quero falar da importância que o trabalho tem para nós e para o mundo e o retorno financeiro. E queria contar-vos aqui o que é que aconteceu na minha carreira antes das agências. Pronto, aquela fase em que eu saí da faculdade e comecei a trabalhar antes ainda de entrar no meio da publicidade. Então, eu tive a sorte de começar a colaborar para a comunicação de um grupo muito pequeno, um grupo de teatro amador em Almada. Na altura o grupo, pronto, tinha uma dimensão muito reduzida, pelo que ainda não havia propriamente um budget para a comunicação. E como eu estava a começar e queria aprender e queria fazer portfólio, aceitei. Mas aceitei fundamentalmente porque era um grupo de teatro e a cultura sempre foi uma coisa muito relevante para mim e obviamente que eu queria fazer parte disso e queria ajudar, pronto, sempre que pudesse com as skills que eu tinha. Mais tarde eu comecei a trabalhar em agências, portanto, na Aves, mas eu nunca abandonei este projeto, ainda que o retorno não fosse propriamente vantajoso. Mas isto aconteceu porque, ao contrário do trabalho comercial que eu fazia em agências, este projeto tinha muito mais importância para mim e fazia muito mais fit com a minha personalidade. E o que é que isto fez? Fez com que eu ganhasse uma relação de confiança com o cliente, ao ponto deles também irem crescendo enquanto grupo e poderem então guardar alguma verba para fazer, para pagar pessoas da comunicação e eu então poder ser recompensada financeiramente. E queria-vos dar aqui alguns exemplos, até algo recentes, de trabalhos que eu fiz para este grupo. O grupo chama-se Atos Urbanos. O primeiro exemplo é de uma peça que se chama Aqui, que pronto, teve em cena em Almada, todas as outras. O Fósforos também foi outra peça. E, finalmente, uma exposição gráfica, basicamente uma retrospectiva de 10 anos e outra. Não sei fazer, mas a partir daí peças de comunicação. E, portanto, novamente, vermos aqui as vantagens e desvantagens do que é olharmos para algo que é importante para nós. Primeiro é a nossa identificação com o trabalho, e isto tem muito a ver com se o tema nos diz alguma coisa ou não, e a maneira como isso se reflete na maneira que nós fazemos. Depois a personalidade, e a personalidade não é a nossa personalidade, é a personalidade do trabalho, porque lá está, às vezes isto é muito dedicado ao setor, mas como não está a responder a um target específico, ou ocupações de mercado, ou tem preocupação de marketing, há mais liberdade para adicionar parte de mais a nível criativo e a nível gráfico, e portanto é um trabalho que acaba por ter um bocadinho mais de personalidade e por consequência o cliente também tem mais vontade em arriscar. E especialmente, pronto, por ser cultural, existe uma certa relevância, não só para mim, mas o setor cultural enquanto setor importante na sociedade e também responsabilidade social. Portanto, neste caso é um tema com o qual eu estou muito relacionada e sinto também é uma maneira de dar algum tipo de impacto com as skills que eu tenho. Mas claro, isto também vem com algumas vantagens, sendo um grupo pequeno, e pode não ser um grupo de teatro, pode ser outra são também muito sempre de trabalho de rua, da mesma maneira uma marca grande
Existe também algum momento, falta de tempo, e eu aqui neste tópico acho que estamos aqui a falar de organizações que muitas das vezes se candidatam a instituições públicas, que têm muita burocracia e depois, às vezes, para resultados assim, muito em cima da hora, quando te pedem para fazer o trabalho, já é assim uma coisa com uma semana de antecedência e às vezes não dá para fazer as coisas da maneira como tu querias, portanto, é assim, uma falta de tempo e de acelerar o trabalho. São estas as vantagens. Como tema, queria realçar aqui a autopromoção versus não ter formado em design. Eu tenho muito dinheiro. Ainda antes de saber que isso podia ser uma profissão, eu formei-me em artes no secundário e tentei desenvolver as minhas skills de desenho, pronto, era aquilo que me sentia mais a fazer, mas só podia uma coisa comum. Naquela altura eu acabei por ir licenciar-me em design e acabei por trabalhar sempre na área. Era assim, mesmo trabalhando na área de design e tendo um dia-a-dia bastante comercial, sempre que era possível eu tentava incluir a parte da ilustração no projeto. Por um lado, dar mais gozo naquilo que era o meu trabalho, por outro lado, para o trabalho também ganhar alguma riqueza. Perdão. Isso fez com que, com o passar dos anos, eu fosse abandonando alguma ilustração e tivesse a necessidade de criar um portfólio, mas uma coisa um bocadinho mais informal, só dedicada à ilustração. Decidi criar um Instagram, que se chama Alice in Anyland, e a vantagem do Instagram é que, versus, se calhar, um site, não tem esta parte de temos de estar a fazer o layout, não é? É uma coisa muito mais imediata, portanto, exige menos trabalho nesse ponto, e também tem esta vantagem de conseguir chegar a muito mais gente, de repente consegues ter muito mais visibilidade com o post do que terias com o conteúdo no teu site, sendo que o teu site tem que ir sendo passado de pessoa para pessoa e com o Instagram é mais fácil chegar a essas pessoas. E vou mostrar um exemplo de um trabalho de autopromoção. Queria partilhar convosco uma coisa que fiz muito recentemente, que veio na sequência do evento dos Oscars, em que eu aproveitei a lista dos nomeados para o melhor filme e quis ilustrar um póster para cada um deles. E agora vou partilhar com vocês. Aqui ninguém me deu um briefing, ninguém me deu uma ordem, ninguém me deu um espectro cromático ou tipografia, me deu fazer aquilo que achei, pronto, interessante desta maneira, tive como é óbvio, e tento desenvolver uma ideia para cada um dos filmes. Isto exigiu, obviamente, algum esforço interno e criativo, que eu tinha que desenvolver as ideias à medida que ia vendo os filmes, para os postar todos os dias e para conseguir chegar a tempo dos Oscars. E também que algum esforço de não deixar o trabalho que tinha no dia-a-dia para fazer isto. Portanto, acabou por ser um trabalho pós-laboral. Mas apesar destes esforços todos, a verdade é que isto me deu imenso a fazer. À medida que eu ia fazendo, não só, pronto, estava muito entretida a fazer este trabalho, como também, à medida que eu ia fazendo um post na página, ia tendo logo bastante retorno e o feedback positivo das pessoas estava a amar e não parar de fazer este trabalho até ele estar terminado. E pronto, com isto queria expor então estas vantagens e desvantagens de nós às vezes abdicarmos um bocadinho de alimentar o nosso currículo com marcas grandes para nos dedicarmos à autoprodução. Primeiro, aproveito das claro que como
nós trabalhamos numa área que está em constante evolução e transformação e temos sempre que ter em conta que as coisas mudam muito rapidamente e aquilo que é válido hoje pode não ser válido amanhã e, portanto, é ótimo nós estarmos a par disto e tirarmos partido de determinados eventos, determinados acontecimentos, falar sobre eles, dizer o que temos a pensar sobre eles, da maneira como nós conseguimos, neste caso, materializando conforme as skills que nós temos. Depois, visibilidade, como as redes, tags certas, postar nos dias certos, fazer as stories e os reels e todas essas coisas que também envolvem bastante. Depois, a design, como é óbvio, neste caso, pronto, vi os filmes, fui ler sobre os filmes, fui ver reviews sobre os filmes para conseguir desenvolver mais ideias e não ser só uma coisa mais, não ser a primeira ideia, se calhar tentar desenvolver um bocadinho mais desta parte, desenvolver também skills que são escolhidas por mim, portanto, de repente eu tive a possibilidade de escolher, ok, quero fazer este estilo de ilustração, vou tentar desenvolver aqui skills de ilustração. Identificação pessoal com o trabalho, porque és tu que escolhes o que é que queres fazer com uma autopromoção, que é representativo da tua personalidade e da tua posição no mercado. E identidade criativa, porque não há um cliente o que fazer, com que cor, com que pontos, com que traços, etc. Mas isto existe muita coisa, não só mesmo quero apostar num trabalho deste género. Nomeadamente, é preciso muita dedicação, o trabalho do dia a dia não pode deixar de se fazer, não é? Tem que ser feito. É preciso uma motivação interna para não parar e para acreditar que aquilo que se está a fazer está bom e ao mesmo tempo que é válido para nós e para as outras pessoas. Uma persistência criativa, porque é sempre importante para ter, mesmo que isto seja uma coisa apenas de uma vez, é importante ir desenvolvendo essa parte em nós. Esforço em tomar uma decisão, e este ponto aqui é muito importante porque eu vejo muita gente, e eu própria também, em ser muito autocrítico com aquilo que está a fazer. E isso faz com que nós pensemos sempre 2, 3 vezes antes de divulgar uma coisa, antes de mostrar uma coisa a alguém, porque realmente quando não temos um deadline, quando não temos alguém a aprovar-nos o trabalho, sermos nós os decisores é mesmo muito complicado. E claro que isto não é ciência, nunca vai ficar o melhor trabalho do mundo, sendo do nosso ponto de vista, vai ter sempre um potencial de melhoria, mas naquele momento é mais importante que o trabalho fique fechado e que saia cá para fora do que ficar novamente na gaveta à espera que um dia possa ser melhor. E pronto, e como último contra, o tempo que nós estamos a dedicar a este trabalho de autopromoção é se calhar um tempo que não estamos a dedicar ao currículo, é alimentá-lo com outras marcas que nos possam dar outros trabalhos no futuro. Como último tema, side projects versus tempo livre. Eu queria deixar aqui a importância dos side projects na linha deste último tema que falei da autopromoção e queria falar aqui de uma coisa que também mencionei no início da apresentação, que é o facto de nós estarmos a pensar, nós enquanto criativos, estamos a pensar sempre em ideias novas, a desenvolver projetos que podem ser diferentes e novos na nossa cabeça, mas nem sempre temos tempo para isso e então acabamos por guardar esses projetos numa gaveta e nunca mais voltar a mexer neles. E eu acho que isso às vezes acaba por criar alguma frustração em nós, porque é muito importante nós dedicarmos àquilo que gostamos de fazer, já que estamos tão próximos emocionalmente do nosso trabalho, e quando não alimentamos esta nossa capacidade criativa com coisas que nos interessam realmente, se calhar ficamos um bocadinho frustrados e pensando, temos tantas ideias e não concretizamos nenhuma. Às vezes é preciso equilibrar, ter ideias e ter esta vontade de as concretizar e dedicar-nos ao tempo livre com outras coisas.
Por isso, às vezes, é bom fazermos escolhas, pronto, e aprendermos coisas que não estão diretamente ligadas ao nosso trabalho. E, pronto, e arranjar lá está este equilíbrio para ter também tempo livre, que é essencial para o nosso bem-estar. E pronto, como exemplo disso, eu gostaria de falar aqui de uma paixão secreta que eu tenho, que pronto, nunca foi concretizada profissionalmente, que é o cinema. Pronto, como eu disse no início desta talk, eu gosto muito de ver filmes e analisar filmes, e pronto, eu nunca tive esta oportunidade de trabalhar em cinema, nem tinha intenções de realizar um filme, até porque não tenho skills para isso, o meu caminho tomou um rumo diferente, mas houve um dia, durante a pandemia, em que eu estava a fazer pesquisa e descobri uma pessoa chamada Annie Atkins, que trabalha como designer gráfica em cinema. E ela é conhecida por trabalhar com o Wes Anderson e ficou mais conhecida com o trabalho dela no Grande Budapeste Hotel. E ela fez desde o póster até ao flyer que está lá escondido numa cena atrás. Portanto, ela basicamente, ela e a equipa dela eram responsáveis por tudo o que exigia um arranjo gráfico no filme. No caso do Wes Anderson, há imensas peças que têm essa necessidade. E, portanto, ok, isso fez-me perceber que existe uma parte do cinema que não podia participar porque eu teria skills para isso, de alguma maneira. E depois descobri que ela dava workshops em Dublin. E na altura os workshops estavam suspensos porque era o Covid, mas eu inscrevi-me na newsletter e quando abriu uma vaga, eu consegui essa vaga, inscrevi-me, fui e foi incrível. Foi assim uma coisa de 2, 3 dias, mas foi muito bom porque pela primeira vez eu tive a sensação que podia pertencer a este universo sem ter que começar do zero, portanto, conseguindo adaptar as minhas skills àquilo que eu queria mesmo fazer, que era o cinema. E, portanto, agora vou-vos mostrar algumas coisas que vieram daí. Estes são alguns exemplos do que nós fizemos no workshop. A Annie Atkins trabalha muitas vezes em peças históricas, portanto, em filmes que não são contemporâneos, e ela trabalhava-se num princípio muito interessante, que era se uma coisa foi feita com determinado material na altura em que foi feita, vamos usar o mesmo material. Se escrevia com uma pena, se escrevia cartas com uma pena antigamente, para reproduzir uma carta dessas, vamos usar uma pena. Se quiser escrever uma mensagem num bolo, use um saco de pasteleiro para escrever essa mensagem. Não faças uma tipografia digitalmente e depois coloca no bolo. Conecta-te com o material e percebe como é que ele se comporta, porque mais facilmente assim vais conseguir o resultado final e que é mais próximo daquilo que queres representar. E, portanto, pronto, foram 3 dias bastante interessantes. Mas, com base nisto, eu fui aprendendo algumas coisas sobre o cinema e sempre que existia alguma possibilidade à minha volta de me envolver graficamente na realização de um filme, eu tentei fazê-lo. E então, eu vou dar aqui 3 cartazes que fiz para um grupo que estava a participar no festival 48 Horas Film Project. Isto foram feitos em 2 anos diferentes, se não me engano, o primeiro de 2021, o segundo de 2022. Estes 2 cartazes são para curtas. E pronto, obviamente que eu usei a ilustração, uma coisa que eu me sinto mais confortável, mas com base nisto eu acabei por criar, de certa maneira, uma imagem ao filme. Depois também os próprios créditos também tinham este tratamento, alguns elementos tinham estas cores e portanto, quando tu fazes o cartaz, de alguma maneira também estás a pôr algum tipo de setup no que é o filme em si. E, por fim, depois de ter tido esta experiência com este grupo, acabei por reunir mais umas pessoas e acabámos por participar
numa outra vertente deste 48 Horas Film Project, mas em vez de serem 48 horas, era em 77, em que fizemos um filme chamado A Última Portuguesa em Lisboa, e este filme, pronto, tinha uma particularidade gira, porque nós tínhamos uma série de cartazes que estavam na parede e tinha informações importantes para o filme, e então, pronto, fiquei responsável por fazer esses cartazes, criar este logotipo, e estas ilustrações, e depois, por consequência, com base neste universo gráfico, também fazer o póster em si. E, portanto, voltando aqui aos prós e contras, vantagens de despender o nosso tempo com side projects. O enriquecimento pessoal, por N razões que já indiquei aqui. O desenvolvimento de outras skills, e aqui no caso de trabalhar para cinema, é muito interessante nós de repente estarmos em contacto com outros, um meio completamente diferente do nosso, não é? E com outras pessoas que têm muito para nos ensinar. Conhecimento e partilha de ideias, lá está, trabalhando em equipa, com pessoas que fazem coisas muito distintas, como no cinema temos o realizador, temos o guionista, temos o produtor. Estas pessoas estão todas a fazer a sua parte do trabalho e estão todas a trabalhar para o mesmo. Então, nós não temos que fazer o nosso trabalho de uma maneira individualista, nós temos que mostrar-lhes e fazer com que o nosso trabalho e o trabalho deles funcione como um todo. E, portanto, tem que haver aqui muita partilha de ideias e muita entreajuda. E depois há uma conexão muito grande com o trabalho. De repente, a nossa paixão pode ser posta em prática e pode ser materializada de alguma maneira. Mas, como é óbvio, isto tem alguns contras, nomeadamente esta aplicação do tempo livre, e com isso eu não estou a dizer, pronto, larguem o tempo livre, não estejam com pessoas ou vão passear, como é óbvio. É preciso encontrar um equilíbrio, é preciso ver também que tipo de side projects é que são realmente essenciais e importantes para nós, e ao mesmo tempo equilibrar com esse tempo que é passado a descansar, ao tempo de lazer. Depois, claro que existe aqui muito investimento pessoal, uma questão também de tempo, investimento financeiro, e neste caso dos workshops, por exemplo, eu tive de me inscrever e pagar o bilhete, portanto, a viagem mais o bilhete do próprio workshop. Quando nós queremos investir em cursos, coisas, portanto, desenvolver a nossa formação académica, às vezes, quando não temos a sorte de ter uma empresa que nos forneça isso, temos de ser nós a gastar esse dinheiro, e pronto, acaba por ser sempre um investimento financeiro nesse sentido. E depois gestão emocional e organizacional. Emocional porque, como é uma coisa que nós gostamos muito, muitas das vezes há aqui alguns conflitos internos, passam a ser externos, não é? No próprio trabalho, e organizacional porque exige realmente esta metodologia muito maior para conseguirmos conciliar as duas coisas, portanto, entre os side projects, entre o tempo livre e ainda entre o nosso trabalho do dia a dia. E pronto, para resumir estas ideias, eu queria deixar aqui alguns pontos-chave que mencionei anteriormente. Portanto, começando pelos pontos negativos, como falei no início da apresentação, acho fundamentalmente trabalhar naquilo que gostamos e sentimos que fomos mesmo detalhados para fazer, pode exigir sacrifícios, quer sejam sacrifícios financeiros, de tempo ou de descanso. Muitas das vezes nós deparamos com trabalhos que nos obrigam a abdicar de certas coisas, então, neste caso, é preciso analisar os prós e contras e ter a capacidade para escolher aqueles que valem a pena e aqueles que não valem a pena. Força de vontade, isto mais relativamente até aos side projects ou aos trabalhos de autopromoção. Gestão emocional e autoconfiança, este ponto é extremamente importante porque nós vivemos numa era em que é fácil nós vermos os trabalhos de pessoas do outro lado do mundo. E estamos constantemente a deparar-nos com trabalhos de outras pessoas e às vezes também nos estamos constantemente a comparar com eles. E, portanto, é preciso nós alimentarmos muito esta autoconfiança no nosso trabalho, acreditarmos naquilo que estamos a fazer
e gerir as nossas emoções para não deixarmos que elas levem a melhor. E, portanto, também temos que lembrar-nos todos os dias que acreditamos naquilo que fazemos e na sua importância. Isto não é realmente um contra, mas é mais um esforço que nós temos de fazer para que isto corra da melhor maneira. Mas nem tudo é mau. Como pronto, temos a recompensa pessoal, este impacto no mundo que nos faz querer, quando nós vemos uma coisa nossa na rua e vemos que ela faz a diferença, isto faz-nos crer que realmente o que nós fazemos vale a pena. Crescimento ao nível visual e cultural, porque ser criativo, ser designer e trabalhar em imagem obriga-nos a estar sempre a par daquilo que está a acontecer no mundo, ter muita noção de que tipo de coisas novas ao nível da imagem que são feitas e alimentarmos muito as nossas referências com isso. Portanto, ir ao cinema, ir ao teatro, ver museus, concertos, exposições, performances, tudo e mais alguma coisa ao nível cultural, faz-nos sempre crescer e aprender e, sobretudo, ter uma capacidade e humildade suficiente para querer sempre aprender cada vez mais, não estagnar nunca e estar aberto a novas opiniões, novas aprendizagens vindas de uma pessoa que pode ter acabado de sair da faculdade, mas que tem alguma coisa nova para nos ensinar. E, fundamentalmente, e este é o ponto mais importante para mim, a honestidade. E eu queria pegar precisamente neste ponto e queria deixar aqui uma citação da Rejane Delbel, que escreveu este livro, Citizen First, Designer Second. A Rejane é uma designer que nasceu no Brasil e hoje em dia trabalha nos Estados Unidos, ela tem um estúdio dela e ao longo da vida ela trabalhou sempre, tem uma carreira muito versátil, ela trabalhou sempre em contextos muito diferentes e acabou portanto, aprendeu muito e acabou por escrever este livro em que aborda alguns temas sobre o trabalho criativo e sobre a importância e o impacto que este tem na sociedade. Pronto. E ela fala muito desta questão da honestidade e diz: Beauty is honesty. Truly iconic work is honest and beautiful because honesty is beauty. We respond to images emotionally, not intellectually. So I believe an image or design piece can only be loved when it has been born out of a truly honest approach that can be felt and seen. E acho que isso resume muito bem aquilo que nós estivemos aqui a falar, enquanto pessoa que cria algo do zero, é impossível nós não envolvermos a nossa personalidade, envolvermos as nossas emoções no nosso trabalho e fundamentalmente trabalharmos com honestidade, e isso vai fazer com que o trabalho fique melhor e que tenha mais importância para nós e para as outras pessoas. E obrigada a todos e se tiverem alguma questão, sejam à vontade. Muito obrigado, Alice. Acho que foi muito bom essa partilha. Por isso, obrigado por isso e pelo teu tempo. Então, realmente falaste muita coisa, aproveitaste aí para mostrar também o suminho que é o teu trabalho. Por isso, agora abrimos o palco a qualquer pessoa que queira fazer alguma questão à Alice. Quer seja por todos os temas que ela falou, em relação aos trabalhos também pode ser, ou seja, o que vocês bem entenderem. Por isso, se vocês quiserem fazer uma questão, só têm de levantar a mão e eu deixo-vos entrar aqui para o palco e podem fazer a questão. Ou então a alternativa é perguntarem no chat também. Por isso, Exato. bora lá. Para levantar a mão, acho que é só preciso carregar no H. Podem carregar no H, ou tem também no menu em baixo um ícone ao lado dos emojis, tem uma mãozinha e basta clicar lá. Por isso, estejam à vontade. Ou escrevam no chat se se sentirem mais confortáveis. Se estiverem de pijama, podem escrever no chat. Tens aqui uma questão. Qual dos Mika. Mika, queres subir? Queres subir, Mika? Carrega no H.
A minha cara não quer subir, ok. A Maria Carlos está a perguntar qual dos pósteres gostaste mais de fazer e porquê. Eu acho que os pósteres, ela está-se a referir aos pósteres dos filmes dos Oscars, certo? Provavelmente. Pronto. O póster que eu gostei mais de fazer foi o póster do Anatomy of a Fall. Primeiro porque eu gostei muito do filme, gostei mesmo muito do filme. Não sei se as pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ver, mas recomendo, tem um argumento incrível e super original. E depois porque, não sei, achei que foi uma ideia que me surgiu assim que acabei o filme. Acho que é aquele que tem mais double meaning na ilustração e que representa muito bem. Portanto, para quem não viu o filme, já agora eu explico. Aquilo é um filme sobre um crime, uma pessoa que é encontrada morta numa família e a única testemunha, tanto para além da mulher da pessoa que acabou por morrer, é um rapaz que é cego. E, portanto, eu quis dar esse double meaning com o facto de, pronto, ele não ter visão e a visão dele ser ocupada pela cena do crime e, pronto, aproveitar também a silhueta da cara para fazer as montanhas, porque ele é passado no meio da neve. Portanto, eu acho que consegui resumir ali bem a ideia e gostei muito do resultado final. Pronto, respondendo aqui à Mica. Muito bem. Temos mais alguma questão? Tem mais uma questão. Posso ler em alto, se quiseres. Claro, claro. Aqui o Canelas não quer subir, porque está de pijama no sofá. Então a questão é, como é que geres na tua cabeça a questão na busca da originalidade no teu trabalho? Por outras palavras, como é que sabes que estás a criar algo original e não a copiar ou inspirar fortemente outras fontes? Uhum. É uma boa questão e é muito difícil de ter a certeza disso, especialmente porque lá está, estando sempre a fazer pesquisas, estando sempre a tentar alimentar-nos visualmente, às vezes nós vemos tanta coisa que ela fica ali implantada na nossa cabeça e nós não sabemos se é uma. Quando estamos a criar alguma coisa, se é uma ideia nossa ou não. Mas eu diria que tudo aquilo que eu faço criativamente é uma junção de coisas, ou seja, vem muito da minha cultura visual e vem muito também da minha personalidade. Portanto, aquilo que eu ponho, lá está, como eu disse na talk, o que eu ponho no meu trabalho é muito pessoal, mas acaba por ser também uma junção de muitas outras coisas que eu já vi e que se calhar às vezes nem tenho noção que as vi, elas são inconscientes, mas já estão implantadas na minha cabeça de uma maneira que me sai mais livremente. Eu acho que à medida que nós vamos fazendo mais coisas e tendo mais experiência de trabalho, essas coisas vão sendo cada vez mais imediatas. Agora, há maneiras de nos prevenirmos nesta questão da originalidade ou do plágio, não é? Há maneiras de nós colocarmos a imagem na net e ver se há alguma coisa parecida. Mas claro que é sempre difícil nós temos a certeza que nada foi igual foi feito, não é? Já me aconteceu, por exemplo, fazer uma ilustração para uma determinada coisa e mais tarde surgir uma imagem parecida do outro lado do mundo, portanto outra pessoa do outro lado do mundo tinha feito uma coisa semelhante depois, e não quer dizer que a pessoa tenha visto aquilo que eu fiz, às vezes pode só querer dizer que tivemos os dois a mesma ideia, não é? Portanto, é um bocado impossível saber isso, mas pronto, eu tento manter o original em função daquilo, da maneira como eu penso e das coisas que eu já fui vendo ao longo do tempo. Não sei se respondi à tua pergunta, Canelas. Ok. Então, mais questões. Está tudo de pijama na cama? É normal, é tarde.
Panelas tem mais uma questão. Que artistas ou coletivos vivos e ativos sugeres que sigamos? Quem é que tem inspirado ultimamente? Uhum. Ok, então eu vou dar aqui duas ilustrações. Primeiro, a inspiração minha. Uma delas é a Maude Favre, ilustradora francesa. É um trabalho minimalista espetacular. E é uma daquelas pessoas que trabalha para qualquer tipo de setor e que nós reconhecemos imediatamente que é um trabalho dela. É também muito interessante, porque dentro do minimalismo ela consegue criar ali muitas camadas de leitura no trabalho dela, tem muitos easter eggs na ilustração e é muito interessante. E depois queria também deixar a Josephine Reiss, eu tenho quase certeza que não é assim que se pronuncia o nome dela, ela é alemã, e que tem um trabalho muito mais orgânico, mas também trabalha para imensas marcas como a Adidas e assim, marcas com grande nome, e ela é assim uma artista que tem um estilo muito dela, mas ao mesmo tempo é muito versátil e super orgânico. O trabalho dela é assim, tem umas curvas espetaculares e muita dimensão, apesar de ser tudo também feito digitalmente sem grandes degradês ou assim, é uma coisa flat, mas ao mesmo tempo tem muita dimensão. É muito interessante. Assim de ilustração, posso mencionar. E já agora, a nível de design, eu falei da Rejane neste último slide, na citação dela. Recomendo vivamente o livro e recomendo também o trabalho dela, que já passou por muitas coisas. Ela tem um grande papel em trabalhos de design para responsabilidade social e recomendo mesmo verem o trabalho dela, que é mesmo muito fixe. Muito bem, temos aqui novas inspirações. Se calhar até sugeria escrever essas inspirações, já que são nomes mais complicados. Claro. Se calhar palavras no chat e assim toda a gente podia pesquisar e ver. Sim. Já agora relembro que nós temos um semi-site em Notion, em que tem lá uma parte de inspirações e de referências, em que é uma página que está aberta a toda a gente, por isso, e que tem um formulário também, por isso vocês podem partilhar lá onde é que se inspiram. Basta preencher o formulário e depois conseguem, com que fique público, basicamente. Bem, pronto, a Alice já mandou aqui no chat as referências que ela falou agora. E há mais alguma questão? Não se querem juntar a nós ao palco? Não, parece que não. Está tudo muito tímido. Uhum. Olha, a Jess mandou aqui uma questão, que é quais é que são as suas Quais as perspectivas para o futuro? perspectivas para o futuro? Isso é uma boa questão, um bocadinho abrangente, um bocadinho abrangente. Olha, fundamentalmente, e no seguimento desta conversa, é continuar a trabalhar com honestidade, fazer aquilo que eu gosto, me sinto mais familiarizada a fazer, tem mais impacto em mim e nos outros. Assim, de uma maneira muito, muito geral, é esta. Como é que isto se faz? Ou como é que eu vou fazer isto? Já é outro assunto, mas eu acho que eu comecei de uma maneira tanto muito by the book, muito convencional. Aprendi muito e conheci muitas pessoas que tinham tido percursos super diferentes e acho que uma das coisas transversais a isso tudo é que todas elas de alguma maneira faziam mesmo aquilo, estavam nisto porque gostavam mesmo, acho que é um tipo de trabalho que tu fazes porque gostas mesmo de fazer. E isso nota-se quando há uma certa paixão. E, portanto, as decisões que eu fui tomando ao longo do meu percurso, depois de ter estado em agências, depois de ter decidido estar em freelance, depois de decidir desenvolver a minha formação académica noutros contextos, as decisões que eu fui tomando foram sempre em função disso, de eu gosto disto e vou continuar a fazer isto, até porque eu não sei fazer muito mais coisas, só sei fazer isto. E, portanto, as minhas perspectivas para o futuro é continuar com o mesmo objetivo, experimentar
coisas mais diferentes, tentar levar o meu trabalho a mais sítios, talvez procurar um bocadinho mais este impacto no mundo através do design, através da ilustração, aprender técnicas novas, conhecer mais pessoas da área, é muito nessa base, mas sempre com um objetivo de continuar a gostar, continuar a sentir-me bem, continuar a trabalhar pelo meu bem-estar, a fazer aquilo que gosto de fazer.